Sem fé é impossível. E foi Jesus que disse, pois na fé tudo é possível. Vamos aprender um pouco sobre isso nesse vídeo. Eu sou o pastor Hamilton César e liberando uma chave para crescimento e conquista para você, escolhido por Deus. Fique no vídeo e bora aprender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, nessa seção da fé, versículo 6. Nos versículos anteriores, o escritor de Hebreus, nessa seção da fé, ele vai fazer uma demonstração do que é a fé. Ele explica o que é a fé e começa a descrever quem se moveu nessa fé. Ele vai falar de Abel e Caim buscando levar algo para Deus. E nessa dinâmica, os dois ofereceram algo para Deus, nós percebemos que Abel ele é aceito. O que Abel tinha que foi aceito? O que Caim tinha que não foi aceito? Uma das coisas interessantes é que os dois estão levando o melhor deles. Ponto. Logo em seguida, versículo 5, o escritor começa a falar de Enoque. Que Enoque andou com Deus e já não fora visto mais, porque o Senhor o tomou para si, porque Enoque agradou a Deus. Então veja, fazer coisas tem um princípio, fazer coisas para Deus é outro totalmente diferente. Todos nós, pessoas que vêm dessa essência divina, têm esse desejo de fazer algo excelente, mas veja que há um time no meio disso, há uma dimensão diferente. Há pessoas fazendo coisas boas e excelentes. Caim estava fazendo isso, mas não foi aceito por Deus. Porque é muito mais do que isso. Você precisa, sim, fazer coisas importantes, coisas excelentes para Deus, mas a fé é algo exigido. E a fé, ela está no espírito, não na mente. Entenda isso. A gente tem falado sobre isso. Agora veja que Enoque, ele agrada a Deus, e logo em seguida, o livro de Hebreus 11, versículo 6, ele vai falando, pois de fato é impossível alguém que não tenha fé agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Há pessoas que estão fazendo várias coisas e situações na intenção de agradá-lo, mas elas não estão se movendo de fato na fé. Eu me faço lembrar agora do livro de Mateus, capítulo 23, e eu vou falar esse texto porque ele é incrível. Ali estavam os escribas e fariseus, pessoas que buscavam agradar a Deus, e elas faziam coisas bem dedicadas, elas tinham cuidados em suas minúcias quando se falava em relacionar-se com Deus. Eram religiosos, eles tinham jejum, eles tinham dízimos, eles iam ao templo em horários para buscar e adorar a Deus. Mas tem uma chave aqui que eles não sabiam. Jesus fala, olha, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então aquelas pessoas achavam que estavam fazendo coisa agradando a Deus, por mais que tinham obras, por mais que elas tinham atitudes, comportamentos, aquilo não vinha de uma essência de vida, sabe? Não vinha da fé, do Espírito, que elevava aquilo para uma revelação espiritual. Eram legalistas e estavam no automático. Sabe que às vezes a gente vai para a igreja, devolvemos dízimo, fazemos oferta, jejuamos, mas isso está distante da fé, é apenas uma normativa, uma prática religiosa. Deus me livre e livre você de ir a reuniões ou fazer coisas movido apenas por legalismo ou por práticas automáticas. Não vem de uma essência profunda no espírito. Parece complicado, sim. Mas aquele que possui a fé vai entender e aquele que não tem vai buscar receber isso. A fé é uma virtude, é um dom, é uma capacitação dada ao espírito humano de responder à voz de Deus. Existem regras, no capítulo 23 de Mateus, como eu estava dizendo, havia uma regra ali. Jesus fala, olha, vocês estão... Ai de vós, escribas e fariseus, que devolvem, vocês dão, entregam o dízimo de tudo, do coentro, do cominho, das coisas pequenas. Eles eram minuciosos, hein? Eu devolvo dízimo de tudo. Mas eles não estavam agradando a Deus, apesar de estarem participando financeiramente da obra. Porque Jesus fala, vocês deixam de praticar coisas da lei,
que era a justiça, a misericórdia e a fé. Vejam, eles tinham atos nobres, religiosos, iam para o altar devolvendo aquilo. Mas dentro deles não havia justiça, ok? Não eram tão justos em relação a pessoas, não tinham compaixão, misericórdia, ok? Então eram legalistas mesmo. E por que eles não tinham justiça e misericórdia? Porque eles não se moviam por fim na fé. A fé, ela é algo poderoso, porque Jesus está criticando uma ação religiosa que parece boa, nobre, eles iam a cultos, faziam tudo isso, mas não se moviam na fé, que levavam para o sobrenatural. Ora, logo depois, no capítulo 11, versículo 5 de Hebreus, ele começa a dizer no versículo 6, porque de fato sem fé é impossível agradar a Deus, e ele fala, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é galardoador. Sabe galardoador? Deus recompensa aqueles que se aproximam dele ao requerer isso, aqueles que requerem pela fé, tem o entendimento da recompensa divina. A compreensão, querido, espiritual é essa. Nós precisamos entender que muitas vezes nos movemos sem fé. Estamos indo à igreja no automático, estamos falando, relacionando com os irmãos. Tem medo, tem gente que devolve o dízimo por medo de ser amaldiçoado. E é claro que existe uma quebra de princípio e é preciso estabelecer. Há pessoas que jejuam porque senão elas não se sentem espirituais. Veja que a essência de cada ação pode estar fora. A fé, ela me dá uma convicção clara de quem eu sou, de como me relaciono com Deus, o tipo de Deus que eu sirvo. E eu devo, junto com tudo que eu faço, me mover pela fé. Porque eu posso fazer muitas coisas e elas não estarem na essência da fé, mas muitas vezes na essência do medo. Você já ouviu gente que fala, se eu não devolver o dízimo, o mal vai vir e tal, o mal vem, mas aí eu não devolvo o dízimo com isso. Tudo que, se eu não jejuar, Deus não vai gostar de mim. Poxa, não é sobre isso. Não é sobre isso. A fé se move diferente. Eu entrego todas essas coisas movido na fé, no entendimento de um Deus bondoso, amoroso, poderoso. Então eu vou na justiça, eu vou na misericórdia e eu me movo na fé. E Jesus fala, olha, vocês deviam entregar o dízimo, fazer isso aí, mas não deviam esconder aquelas outras coisas que ele fala, justiça, misericórdia e a própria fé. Vamos lá, gente. Você já questionou, falou, poxa, será que eu estou me movendo? Perdão, só para você ter ideia, fugindo um pouco aqui dessa parte financeira, mas olha para perdão. Moço, como é que a pessoa vai perdoar um ofensor se ela não tiver fé? Jesus fala, perdoa aqueles que te ofendem, perdoa aqueles que te feriram. E muitas vezes eu vejo pessoas que falam assim, eu sei que Deus mandou perdoar, mas eu não consigo. Por quê? Porque não move na fé. A Bíblia manda você liberar, a Bíblia manda você... Mas muitas pessoas indo à igreja, jejuando, orando, estando adorando, cantando canções no prédio, elas não estão conseguindo cumprir algumas coisas porque elas não estão se movendo na fé. Esse vídeo fica para te alertar sobre isso e despertar você. É importante que aquele que se aproxima de Deus entenda que ele é galardoador. Deus sempre quer recompensar a sua vida, Deus sempre quer recompensar a sua história, mas se você se mover pela fé, se não é apenas um ato legalista, dá uma analisada na fonte que você está servindo. A fonte é em espírito. O Pai é espírito, e importa que os que o adorem na mesma fonte, em espírito. Podemos fazer coisas por meio do corpo, coisas movidas pela alma, mas o espírito está fora. Podemos devolver dízimos, oferta, podemos fazer jejum, orações intermináveis e não está movendo. Só para você ter ideia, há grupos religiosos que oram 5 vezes por dia. Não é fé. Há uma disciplina religiosa naquilo, mas não há fé, não há vida. Então, em tudo que você fizer a partir de agora, questione isso. Há pessoas que leem a Bíblia só para adquirir conhecimento, não para adquirir vida. Está faltando fé, ok? Porque crer é um conjunto de valores que eu acabo possuindo. Há pessoas que creem em várias coisas e por acreditarem, ela desenvolve disciplinas e valores naquilo ali. A consciência de Deus já é um valor importante, tá? Mas andando Enoque com Deus, veja, ele andou, a palavra andou ali no livro de Gênesis, está ligado intimamente, essência espiritual. Você é realmente dentro do culto, fora do culto, onde você estiver, se você estiver ligado na fé, tudo que você fizer vai agradar a Deus. Se você fizer qualquer coisa
fora dessa essência, ainda que sejam padrões religiosos, não agradará a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Receba essa fé, busque isso, está no seu espírito, analise profundamente e mergulhe. Quando ele fala assim, ó, que é legado doador daqueles que o buscam. Buscar é analisar, aprofundar, requerer, no livro de Hebreus, capítulo 11, 6. Eu espero ter te ajudado e que você se mova, jejue, ore, faça tudo, mas movidos pela fé. Não vamos ser como os escribas fariseus, que tinham uma linha de regras e princípios, buscando agradar a Deus, por mais que eram atos, não estavam agradando. Deus abençoe você. Sou o pastor Hamilton César. Juntos, receba a sua fé e vamos vencer, porque Deus tem recompensa para ti. Um abraço.